Fala galera, professor Rian Gerais na área, mais uma questãozinha de concurso público, hoje uma questãozinha especial, uma coisa que muita gente erra, mas erra de bobeira, porque é um detalhezinho que, assim, quando nós costumamos trabalhar a questão do pronome relativo, o pronome relativo é um assunto extremamente recorrente em vários concursos, só que nesse caso eu vou tratar de um pronome relativo bem específico, que é o pronome onde. Dá uma olhadinha na questão prova da Polícia Federal desse ano, banca 6. O artigo 144 deve ser interpretado de acordo com o núcleo axiológico do sistema constitucional, em que se situam esses princípios fundamentais. Vejam só, gente, olha o que a afirmativa diz. Mantendo-se a coerência e a correção gramatical do texto, o trecho em que se situam esses princípios fundamentais poderia ser substituído por aonde se situam esses princípios fundamentais. Vamos lá, galera. Ele está pedindo para a gente substituir o termo em que por aonde. Veja um detalhe importantíssimo. Muita gente até hoje não sabe a diferença entre onde e aonde. Dá uma olhadinha para você entender qual é a situação. Primeira coisa, não existe a menor dúvida que quando nós utilizarmos o pronome onde, o termo onde só pode ser utilizado para a ideia de lugar. Por exemplo, já vi numa prova caindo da seguinte forma. Ele se encontrava numa situação onde não havia saída. Situação não é um lugar. Uma situação em que não havia saída. Então esse onde era mal aplicado na prova. Então tenham bastante cuidado, porque onde, até muito em redação, as pessoas usam onde de maneira indiscriminada. Então, cuidado. Onde é só para a ideia de lugar. Bom, quando você fala em que se situam esses princípios fundamentais, ele está se referindo ao núcleo axiológico do sistema constitucional. Bom, o texto, no caso constitucional, é o lugar em que situa o quê? Esses princípios fundamentais. Eu posso colocar o onde, utilizando a ideia da Constituição, como lugar em que se encontram esses princípios. O detalhe está no seguinte, quer ver? Dá uma olhadinha nos exemplos que eu vou usar. Quando eu falo a cidade em que moro, a ideia do verbo morar é uma ideia de algo estático. Quando eu falo em que moro, eu posso substituir esse em que muito tranquilamente pelo pronome onde. A cidade onde moro, fazendo referência ao termo cidade. Quem mora, mora em algum lugar, em que pode ser substituído por onde. Para você entender a diferença entre onde e aonde, eu adoro citar um texto de uma música que vocês conhecem, uma música do Cidade Negra, em que há um pequeno deslize, provavelmente de maneira intencional por parte do autor, justamente pela questão do ritmo da música. Vejam só esse trecho de uma música do Cidade Negra que diz: aonde você mora, aonde você foi morar. Lembra que eu falei da ideia do verbo morar como algo estático? Quando eu falo em relação a uma ideia de algo estático, morar requer o pronome onde. Por exemplo, a cidade onde moro. Então, quando eu falo aonde você mora, eu tenho problema. Porque o termo aonde é utilizado para uma ideia de movimento. Por exemplo, aonde você foi morar. O verbo ir traz a ideia de movimento. Então, aonde é bem aplicado, só que em cima não. Nesse caso, eu deveria colocar o quê? Onde você mora. Porque o verbo morar, volto a dizer, traz a ideia de algo estático. Aonde você foi morar, a ideia de movimento, eu utilizo aonde. Então, vamos voltar à nossa questão. Quando eu falo, mantendo-se a coerência e a correção gramatical do texto, o trecho em que se situam esses princípios fundamentais poderia ser substituído por aonde. Se eu estou falando a ideia de situar-se, é uma ideia o quê? Onde estão os princípios, a ideia é fixa, sem ideia de movimento. Então, o aonde é mal aplicado. Então, a questão afirmativa está o quê? Errada, porque a substituição do termo em que por aonde é mal utilizado. Você poderia botar onde se situam esses princípios fundamentais, sem problema, porque nesse caso o lugar em que se situam esses princípios é o núcleo axiológico do sistema constitucional. Ficou claro isso, gente? Então, cuidado. Onde, ideia de algo estático. Aonde, de movimento. Ficou claro? Bom, questãozinha que requer uma certa atenção no valor significativo desses pronomes. Então, é uma questão que você não vai errar caso caia na sua prova. Ficou claro isso? Galera, bom revê-los. Um grande abraço, até o próximo encontro.